Bom, voltando, então, e como que isso pode ajudar a gente a descobrir se esse inibidor ele é competitivo ou não competitivo? Então a gente tem que lembrar o conceito de inibição competitiva e não competitiva. Acho que vocês já devem ter tido isso nas aulas. Então, primeiro eu vou fazer dar um exemplo de uma inibição competitiva. Então pensa que isso aqui é a enzima, como eu falei, tem o substrato, certo? Que vai ser aqui o pintadinho. E aí vai ter um inibidor, eu vou deixar ele aqui branquinho, que ele tem a mesma conformação que o substrato. Então, ele também pode se encaixar aqui. Então, pensa que aqui tem a enzima e os dois vão tentar não, né? Eles não têm consciência, né? Mas vocês entenderam, eles vão é, se ligar, eles podem se ligar à enzima. Então, se o substrato se liga à enzima antes que o inibidor, ele vai ativar a enzima. Se o inibidor se liga antes que o substrato, a enzima vai ficar inativa. E por isso que ele é um inibidor competitivo, eles competem pelo mesmo sítio ativo da enzima. Já na na inibição não competitiva, o que acontece? Tem aqui a enzima, beleza? Tem aqui o substrato e vai ter o inibidor não competitivo. Só que esse inibidor ele não vai se ligar no mesmo sítio ativo, no mesmo sítio que o substrato. Ele vai ter outra conformação. Vou colocar aqui uma bolinha, finge. E aí ele vai se ligar em outro sítio. Então, o substrato continua aqui no sítio ativo. Teoricamente era para essa enzima estar ativa, mas o que acontece? Vem esse inibidor e se liga na enzima em outro sítio. E aí esse inibidor vai inativar a enzima. Então dá para entender que não importa se o substrato está ligado ou não na enzima. O inibidor vai chegar e vai se ligar à enzima e vai deixar ela inativa de qualquer forma, tá? Então, e como a gente pode saber se se o inibidor ele é competitivo ou não competitivo pelo gráfico? Então, a gente tem um gráfico aqui, vou desenhar aqui de novo o gráfico, tá? Rapidinho. Então, a gente tem um gráfico de velocidade por concentração de substrato, um controle, que é a curva 1, que não tem o inibidor, e aí tem outras curvas que eu vou fazer aqui de qualquer forma, mas vocês vejam lá no gráfico como que é o formato lá das curvas, tá bom? Mas o mais importante é o que? Todas essas curvas estão chegando aqui, ó. Todas elas chegam aqui em algum momento, que é a velocidade máxima, certo? Então, como que a gente pode interpretar isso? Então, pensa que, voltando nesse conceito aqui das bolinhas, então, se um. Pensando num inibidor competitivo. Então, pensa que tem várias enzimas, várias moléculas de enzima, e tem várias moléculas de substrato. Várias não, né? Depende da concentração. Substrato e de inibidor. Vou usar o mesmo exemplo aqui, tá? Inibidor competitivo. Esse é um exemplo de inibição competitiva. Então, se tem uma concentração baixa de substrato, a chance do inibidor se ligar a uma enzima é mais alta, certo? Porque não vai ter substrato se ligando à enzima. Eles vão estar se ligando, mas vai ser um número bem menor, certo? Só que, pensa que se a gente adicionar um número muito grande, se aumenta muito a quantidade de substrato,
Então tem muito mais substrato do que inibidor. Porque lembra que o exercício fala que a concentração do inibidor é fixa. Por isso que eu falei que é muito importante. Pensa que essa concentração de inibidor está fixa e só está aumentando a quantidade de substrato, né? Porque lembra no gráfico, isso aqui está aumentando a quantidade de substrato. Se está aumentando a quantidade de substrato, está aumentando também a chance desse substrato se ligar à enzima, diminuindo muito a chance do inibidor se ligar à enzima. Então, por isso que, se a gente coloca uma quantidade muito grande de substrato, a enzima ainda assim vai chegar na sua velocidade máxima. Ela ainda vai continuar funcionando, porque a gente está colocando uma quantidade muito grande de substrato, certo? Deu para entender mais ou menos isso? Porque, ó, pensa aqui tem uma quantidade pequena de substrato. A velocidade em relação ao que não tem inibidor é muito baixa, certo? Ó. Mas, quando a gente aumenta muito a quantidade de substrato, não vai fazer diferença a presença desse inibidor, porque tem tanto substrato que tem uma probabilidade muito maior do substrato se ligar à enzima do que o inibidor se ligar à enzima. Então, ainda assim, a enzima vai estar ativa, tá? Então, a gente pode concluir que esse inibidor, ele é um inibidor competitivo. Por isso que na resposta fala que é uma competição, perdão, que é uma inibição competitiva. Só para dar um exemplo de um gráfico de uma inibição não competitiva, como que seria? Então, voltando aqui nesse conceito, lembra que tanto faz a quantidade de substrato, certo? Porque o inibidor ele não está competindo com o sítio do substrato, a molécula pode estar já com o substrato, a molécula de enzima pode estar já com o substrato, que ela vai chegar aqui e vai desativar, inativar a enzima de qualquer forma. Então, um gráfico de inibição não competitiva, ele seria mais ou menos assim, né? Então, aqui é sem o inibidor e aqui com o inibidor. Então, beleza, tá aumentando aqui a concentração de substrato. Opa, apareceu um 5 aqui. Enfim. Tá aumentando a concentração de substrato, mas a velocidade da enzima tá muito baixa ainda, de qualquer forma. Então, por esse gráfico pelas curvas chegarem na velocidade máxima, mesmo na presença de um inibidor, a gente pode concluir que é um inibidor competitivo. É muito complexo nessa questão e tentem depois de ver os vídeos, tentar entender a resposta dada no gabarito, tá? Se vocês ainda assim não entenderem, me escrevam e aí eu tento formular uma resposta para vocês, eu tento, sei lá, gravar outro vídeo, tá? Mas tentem formular a resposta de vocês, para ver se vocês realmente entenderam, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. É muito complexo esse exercício, né? Muito difícil. E chegar nessa resposta não é nada fácil. Então, qualquer coisa me escrevam, gente. É isso, até mais.